Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos ver aqui tudo sobre Flamengo e Palestino que vai acontecer hoje, hein? Tem aí notícias, provável escalação, palpites, os comentaristas vão falar sobre isso e também veremos uma proposta milionária que o Flamengo acaba de receber aí pelo Arrascaeta. Você vai saber qual foi o time que mandou essa proposta, quanto o Flamengo pode receber, se o Flamengo quiser vender, né? Como que isso pode aí se desencadear. Vamos ver todas essas notícias, fica até o final do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sino, comente seu palpite também para hoje e vamos começar vendo aí as informações de Flamengo e Palestino, que é daqui a pouquinho, né? Que é mais tarde, vamos ver. Samba, pagode, ele. Tá de férias, Rodrigo Bueno. Rafael Marques. Rafael Marques também. é o homem da Ele é roda de eclético, samba. tudo. Esse Mais ou menos aí, também. ele olha, esse aí tá cabelos bombando. esvoaçantes. Ele esperava essa afirmação Não, de gostava não de samba. esperava. Até ele ficou surpreso lá. Mas ele ama. Ele é dono de uma frota de helicópteros, professor. E hoje, ela... Eu ia no pagode bom com ele antigamente numa casa fechada ali no centro do Rio. Quer falar o nome? Não precisa. Não, chega, vai. E aí você não, apresentou. E vou te falar uma Começa coisa. a dar um expose. Aprendi com o Pedro Ivo a seguinte frase: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Pedro Muito Ivo bem. Do pé. É óbvio. Hoje tem Flamengo e Palestino. Vamos falar de bola, porque daqui a pouco nomes serão revelados. Pessoas podem perder empregos. Casamentos podem relacionamentos. acabar. Mas nós queremos um Flamengo hoje jogando com o Palestino na Libertadores. Nós vamos acompanhar também. E você já está no entorno do Maracanã, que eu estou vendo aí ao fundo. Chamada Torre de É? Vidro, Edu, canta assim. Como é que é? Torre de Vidro, já conhecia É a Torre de Vidro aí, ô Rafa? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, sim, Edu. Um abraço para você, para o Pia, para o Zé, para o professor, para o meu xará Prates e o Fã de Esporte, evidentemente conectado com a gente aqui no F90. De fato, no entorno do Maracanã, ainda com as ruas abertas, né, para o tráfego natural dos veículos e também das pessoas. Depois tem aqueles bloqueios naturais, só passa para esse setor aqui. Estou perto do portão 10, que é o portão de acesso da imprensa, também do portão 9, que também dá acesso ali a uma saída para o Maracanãzinho, o ginásio do Maracanãzinho. E a rua aqui, professor Eurico Rabelo, ela fica interditada horas antes do início do jogo, 9h30, rola a bola para Flamengo e Palestino, segunda rodada do Grupo E da Libertadores da América. O Flamengo é a baba do grupo, né? Porque esse time perdeu em casa para o Bolívar por 4-0, tomou 22 finalizações, foi um chocolate do Bolívar para cima do Palestino. Então seguramente é a melhor carne assada da fase de grupos para o Flamengo, indubitavelmente. O Flamengo não vai ter um outro cenário prévio tão favorável para vencer como essa noite aqui no Maracanã, mais uma vez lotado, embalado pelo título carioca contra essa equipe do Palestino. E finalmente teremos a estreia do Léo Ortiz, o homem que protagonizou uma novela de mais de 3 meses de negociação entre Flamengo, Bragantino, a participação dos agentes do atleta, até que a negociação foi concretizada e o Léo Ortiz se transferiu para o Flamengo. Tem ficado no banco alguns jogos, mas ainda não entrou em campo e hoje vai ser titular na zaga ao lado do Léo Pereira. O Fabrício Bruno vai para o banco de reservas. Estou à disposição para falar muito sobre esse Flamengo e Palestino e repito, né, é um cenário muito favorável. Se o Flamengo não meter uns 4 ou 5 hoje, não vai dar para entender, viu, Edu? isso? Aí sim, eu gosto assim. Eu ia falar isso agora. 4, 5, O Rafael, ele, torcedor nem comemora. Ele é a voz das ruas. Eu queria falar sobre o entorno ali, a região, pode ser? Pode, claro. Não, mentira, vamos falar sobre futebol. Mas, Mas você viu o que ele falou? O entorno ali é 4, bom. 5, 4 ou nem... 5, O torcedor tem que, olha, hoje esperar surpreendeu, isso. ele falou. Tem que esperar, Pedro. Você conhece o professor Adenor, treinador do Flamengo? Conheço. Aí ele já se tirou o Fabrício Bruno para dar respirada, fazer gestão de grupo, bota o Léo Ortiz, já valorizou. Ele não quer o mal do Palestino, ele quer o mal do Flamengo. Final de semana tem, entendi. final de semana tem a boa estreia do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo vai brigar 4 ou 5. 5 eu confesso que eu ficaria até surpreso. Aquele 2, 3 ali eu acho que vai ficar de bom tamanho, Rafael Prates. Eu, diferentemente de vocês, eu sou um cidadão que sou mais econômico em relação ao futebol. Imagina. Só em relação ao futebol. Só o futebol. Não. Eu respeito a visão. Ele tem investido muito Eu vejo o futebol como alguma O coisa... homem que virou muito ligada vinheta. A parte tóxica, viu, prof? Então, esse negócio de que vai ganhar de 5, 6, de 7, de 8... Realmente a diferença é muito grande. Calma, Zé, agora Flamengo e Palestino. Não, é que eu ia falar que você virou o metrosexual Não, o aqui que acontece Tá diferente. Aí o que acontece? O Palestino realmente se mostrou muito frágil na estreia. O Rafa tem razão, né? Porque o 4-0 pro Bolívar jogando no Chile foi um resultado que chamou atenção e como o Bolívar ganhou facilmente aquele jogo, né? O que me parece que pode mudar daquela estreia pro jogo de hoje no Maracanã, dada a diferença que é muito grande. O Flamengo joga e é um candidato ao título, o Palestino não está jogando como um candidato a pensar em coisa muito grande na Libertadores.
é que possivelmente o Flamengo vai enfrentar um time que deve se preocupar em defender um pouquinho melhor, minimamente melhor. Se vai conseguir, aí é uma outra conversa. O Palestino da primeira rodada surpreendeu negativamente até os chilenos. Meus amigos chilenos, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de chilenos. Esperavam algo melhor também, Professor alto nível, né? Eles falaram, olha, o Palestino foi a grande decepção. Tem que respeitar o professor. Da rodada. Agora, essa coisa da postura diferente é que pode complicar o Flamengo. Mas o Flamengo tem armas, tem anticorpos. Essa é a rodada da acessibilidade, né, gente? É a rodada do... Aí eu vi ontem no Grêmio e o Atipato, vi mesmo. Foi realmente muito acessível ontem pro Grêmio. Muito acessível. Deveria ter sido. O Grêmio é que se complicou. Você acha que o Palestino pode ser o Atipato hoje? Difícil. Ah, então. Vai, professor. Não. O Cobreloa é bem mais fraco, né? Mas é isso, é a rodada da acessibilidade. O Cobressal. Se o Flamengo é o mais forte de todos, o Flamengo é candidato a título. Sim, concordo. O Cobressal é candidato ao último lugar do grupo. Palestino também. O Palestino também. A diferença é enorme, né? Entre o São Paulo e o Cobressal, grande, claro. O Flamengo e o Palestino. Todos os casos. O Galo não, porque não é um... Mas você não tá igual o Rafael lá, que menos de 4 ou 5 vai surpreender, né, Não, mas menos assim também? Menos de 3 eu me surpreendo. Sim. Menos de 3 eu me surpreendo. 2-0 você vai ficar achando que qual é o jogo da fase classificatória que o Flamengo pode se impor de maneira tão clara numa discussão prévia do jogo? É evidente que a desenvoltura das partidas ela vai apontando alguma possibilidade. De repente, contra o Milionários aqui pode ser que isso aconteça. Agora, se você pega todo o contexto do grupo, pega os adversários, né? O Bolívar, o Milionários e o Palestino. Qual é o time mais fraco com sobras? É o Palestino. Quando é que eu jogo em casa? Na casa do Flamengo? É hoje. Então, se tem algum jogo para você apostar numa goleada, é hoje. E ainda tem alguns aditivos para aqueles que gostam das estatísticas, que elas existem e elas são necessárias para o futebol. Elas não são verdade absoluta, não pretendem ser teses, mas elas trazem amostragens que valem as discussões. Então, por exemplo, o Flamengo faz gol há 29 jogos consecutivos na Libertadores. E muitos desses jogadores já estavam em 2021, quando começou essa série. O Flamengo vem de 13 vitórias consecutivas em casa, em jogos de Libertadores. É mais um elemento que precisa contar nessa discussão prévia. Então não faltam questões, como diria aquele velho amigo nosso, não faltam questões para poder colocar o Flamengo numa condição de soberania no jogo de hoje. O Flamengo tomou um gol nos últimos 12 jogos. Como mandante, como ele falou, não perde há um tempo. Embora já que ele chamou eu diria Pascoalzinho é bom jogar, né? Mas o lance, mas aonde eu quero chegar? Ô Zé, falamos aí de tudo, que, aqui eu também acho, eu sou meio eufórico, não sei se vocês notaram. Às vezes. No mundo Menezes, eu tô surpreso. Mas aí, você é tão eufórico quanto o Rafael convicto. Rafael ele tem essa coisa da convicção. E com uma vai ganhar, é o pior, de loucura. Uma pitada de loucura. Agora, Zé, você é o pé no chão aqui. Estamos aqui para isso, né? Quando você olha esse time do Flamengo, Palestino, tudo, e aí o Tite vai com força máxima. Não era um jogo também, já que os treinadores reclamam tanto de calendário de dar uma... Libertadores, meu amigo. A pergunta pro Zé, desculpa. Nova Iguaçu, mas Zé Elias? Nova Iguaçu, na final o senhor se chama Zé Elias? Vai jogar com ele. Com licença. Ele quer gerar corte. Eduardo de Menezes sugere time reserva na estreia do Flamengo fazer um preâmbulo aí no Fansport, um introito em relação à pergunta. É porque eu queria perguntar pro Zé e você... É noite de Libertadores, Eduardo de Menezes. Você tá começando com essa história pra jogar com um time C, com um time D, não entendi, mas tudo bem. Vou refazer a pergunta, Zé. Sim. Não dava pra botar um time misto aí? Os caras... Não, eu acho que não. Eu acho que conhecendo o Tite, ele vai querer fazer saldo. Ele vai querer fazer saldo, porque em algum determinado momento da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro, alguém vai perguntar pra ele assim, olha, meu time tem 13 gols em 2 jogos, tem 15 gols, sofreu 1 gol apenas. O Tite trabalha muito sobre isso. Muito. Então, ele usa esses números justamente quando em algum momento o time não conseguir jogar da maneira que todos esperam, ou joga e consegue um bom resultado, ele vai falar. Né? E isso é bom. Eu já achei que no primeiro jogo, acho que ele já teria que ter colocado o time titular para jogar contra o Milionários. Por quê? Porque você ganha. Eu acho que o Flamengo tinha totais condições com o time titular de jogar lá e ganhar. Mesmo com as substituições, tinha que ganhar. Por quê? Porque você passa uma mensagem ainda mais forte, que é a do Flamengo. O Flamengo chega, tem o elenco muito forte, foi jogar lá e ganhou. 2-0, 2-1, 3-1, mas ganhou. E agora, é natural o Tite colocar o time titular
na Libertadores. É a competição que o Flamengo joga. O brasileiro é importante, mas o brasileiro você tem 38 rodadas. Zé. Tem muita coisa que vai acontecer e esse ano o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Tem muito mais times que irão brigar, eu acredito, lá na ponta da tabela. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E a Libertadores você tem um número limitado de jogos. Hoje é mais do que o time titular. Lógico. Hoje é o time dos sonhos, né? Sim. Com a entrada do Léo Ortiz, é aquele time hipotético, faceirinho, que todo mundo gosta de montar. Mais faceirinho que isso, na minha concepção, só se ele botasse o Bruno Henrique. Gente debatendo aqui, Celso, se o Gerson volta a esse time. E aí é uma discussão boa, porque o Gerson, quando saiu, era um dos poucos jogadores que estavam tendo alguma relevância individual quando o Tite ainda estava tendo aquela ideia de colocar o Flamengo no 4-4-2. Aí o Gerson tem problema renal, sai, o De La Cruz atinge a condição física para ser titular, vira automaticamente um 4-3-3, e aí o Flamengo entra num nível de performance muito elevado. E a discussão agora já é se o Gerson vai ter vaga. O Gabigol já não tem. Se o Gerson vai ter vaga, se o Wesley vai ter vaga, porque o que está muito claro para todo mundo aqui, um discurso quase que uníssono, é que o Flamengo encontrou o seu time titular. Esse é o Flamengo dos sonhos, realmente. Cada vez menos 2019, né? Pedro, você queria complementar com alguma coisa? Não, é só uma situação que o Zé pontua, é bom para lembrar. O Flamengo da semana passada tinha Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pulgar, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Se quiser um pouquinho além, Bruno Henrique, para muita gente não tem o rótulo de reserva. Então acho até que não foi exatamente esse Flamengo que muita gente tenta pintar como foi reserva semana passada, não. Teve alterações, talvez o Tite não tivesse ter negociado tanto, negociasse mais na partida contra o Nova Iguaçu no segundo jogo. Mas é um debate, se não todo fim de semana... Principalmente o De La Cruz. Todo fim de semana o De La Cruz poupado porque estava febre, quadro viral e tal. Todo fim de semana, todo meio de semana, a gente vai treinar. Será que é para poupar contra o Atlético Goianiense? Será que é para poupar contra o Palestino? Será que é para poupar contra o Bolívar quando for jogar fora? O Flamengo, ele precisa jogar. Ele precisa jogar. E acho que vai muito do respeito que o Tite sempre gosta de falar ao campeonato. E aí é o que o Rafael pontua. O Flamengo empata a primeira partida já da Libertadores. O que ele precisa fazer hoje? Vencer. Contra quem é? Contra o adversário mais fraco do grupo. Onde é? No Maracanã. Aí eu vou falar que tem que poupar. O Flamengo hoje tem que entrar para atropelar. E fazer saldo. E não, fazer minha coisa não. É porque toda vez eu só ouço isso. Eu só ouço esse treinador falando, não tem tempo, meu grupo tá um bagaço. Eu acho que a grande... E o Gerson, desculpa, talvez só para te passar, porque o Rafa levanta a bola. O Gerson vai entrar paulatinamente, diria Rafael Marcos com seu vocabulário. É verdade, impressionante, que vernáculo, hein? Paulatinamente. Vernáculo. Ele vai entrar. Já é a segunda que é minha, vem pra minha conta. Numa sobra, numa fadiga, numa substituição de 60 minutos, 55, 65. Ele vai entrar aí. Ele não vai entrar sacando alguém de um meio de campo que hoje vai ser difícil achar melhor no Brasil. Bruno Henrique. Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. Então, sabe. O que eu acho assim, que quando você fala do Flamengo, e o Flamengo muda, como o Pedro falou, né? E o Tite falou assim, eu tinha 9 jogadores em condições de lesão, possibilidade, mas ele não falou isso antes do jogo. Ele falou isso pós-jogo, ou seja, tentando meio que uma justificativa. Fica a fadiga, né, Zé? Meio que uma justificativa para explicar também para os atletas. Né? tá. Também para os atletas. Agora, quando você fala de Flamengo e o elenco que o Flamengo tem, você tem que esperar, mesmo com duas mudanças apenas, que o nível de futebol permaneça o mesmo. Você não pode ter uma queda. Queda tem que ter o time que tem os 11 titulares e depois você tem um ou outro jogador que pode jogar da mesma forma, que tem a mesma qualidade. Aí você fala, peraí, de 5 substituições, 1, 2 são iguais aos titulares. Os outros 3 vai ter uma queda muito grande de nível técnico, né? O Flamengo não... O Flamengo não pode ter isso. Porque você tira o Cebolinha, vem o Bruno. Você tira o Pedro, você pode usar o Gabigol. Agora não mais, né? Mas você pode usar o Gabigol. No meio-campo, então, nem se fala. Na zaga também. Na zaga, entendeu? Então, assim, quando você fala de Flamengo, eu, particularmente, acho que todos os torcedores do Flamengo, ou a imprensa de uma forma geral, espera a excelência, né? Pelo treinador que porque é um ótimo treinador. Muito bom treinador. E pelo elenco que tem. Senão não teria sentido. Com Ayrton Lucas e Vinha. Onde você olha, talvez só na lateral direita. Tem muitas opções. Gente, mas é essa discussão, viu, Edu? Claro, Rafa. Essa discussão, só para poder pegar esse gancho aí do Zé,
Essa é a discussão em cima da qualidade do jogo que não mostrou contra o Milionários. Quando o Zé levanta a bola que você tem, não dá para justificar o fato do Flamengo não ter conseguido fazer um bom jogo lá por causa de 4 ou 5 alterações, e não foram nem tantas. O Pedro Ivo discorre sobre os titulares que foram utilizados naquele jogo em Bogotá. Nesse momento, se existe algum ponto que na mente do torcedor do Flamengo funciona como aquela nuvem carregada, é aquela narrativa, da qual não se pode fugir, de que a régua da Libertadores, independentemente do adversário, ela por si só traz uma métrica mais complexa do que o Campeonato Carioca. Porque no primeiro jogo que não foi carioca na temporada, o Flamengo jogou mal. Em todos os outros jogos que foram de Campeonato Carioca, mesmo os clássicos, o Flamengo teve protagonismo. Aí começa a Libertadores, que sempre é a meta. Primeiro jogo, muda 4 peças, não vai tão bem assim? Caramba, será que de fato o Carioca vai trazer alguma ilusão em relação à capacidade de rendimento do elenco? Do time acho que não mais, mas do elenco do Flamengo? E as oportunidades que surgirem ao longo da temporada em que as alterações terão que ser feitas? Por contusão, por convocação, por suspensão? Será que o elenco não vai dar resposta? Há essa pontinha de preocupação, mas ainda acho que um jogo só é muito pouco para que essa preocupação vire um grande drama para o torcedor do Flamengo. Acho que não vai virar. Ainda mais o jogo da altitude, né? Arremata aí o Flamengo, Pedro. Eu acho que a gente está sempre em busca de... Vai pintar uma preocupação, vai pintar um problema. Isso aí pode ser dor de cabeça. Pô, dor de cabeça não tem jogador assim. Dor de cabeça é o time lá De quem? Nosso lá da Várzea, lá meio do Zé. Que não tem volante, não tem ponta. Ah, tá bom. É o que eu jogo, que é o sem qualidade. Vocês estão ouvindo o barulho? Aqui, Zé, escutem. O barulho que o Rafa tem que ir embora. É o que, Zé? E a gente já tá conseguindo... E agora vamos aqui para a notícia, né, galera? O site aqui, Coluna do Fla, vem trazendo, né, informação de que o Cruz Azul promete, né, prepara aí uma oferta milionária para tirar a Arrascaeta do Flamengo, né? Uma notícia aí que tem circulado bastante hoje aí falando sobre isso. E aí, de acordo, né, ele vem informando aqui, o site O Globo, o Cruz Azul sinalizou com uma oferta de 15 a 20 milhões de euros pelo Arrascaeta, né? 82 a 108 milhões de reais, no caso. Só que, no entanto, né, o contrato com o Flamengo, que o Arrascaeta tem, é até 2026. E a multa rescisória gira em torno de 50 milhões de euros, ou seja, 267 milhões de reais é a multa para poder tirar o jogador do Flamengo. O Cruz Azul é um time do México, tá? Para quem não sabe. E aí eles estão investindo, né, em algumas peças e tal. E vendo o Arrascaeta, um jogador talentosíssimo, né, que a gente bem sabe. Eles querem tirar o meia do Flamengo, né, o maestro do Flamengo. Só que não vai ser tão fácil assim, né? Para eles poderem tirar o Arrascaeta do Flamengo, eles vão ter que pagar no mínimo a multa aí. O Flamengo não vai liberar nem por 30, nem por 40, né, nem por 49. Tem que ser 50 milhões de euros para poder tirar, né? E eu imagino também que o Arrasca não quer sair do Flamengo, né? Mas é uma proposta aí que eles devem fazer, né? Já sinalizaram aí que isso vai acontecer. Mas que se eles quiserem realmente tirar, o Arrascaeta vai ter que pagar aí 50 milhões de euros. E aí o Flamengo também não acharia ruim, né? Embora ele é o maestro do Flamengo, mas acho que por esse valor aqui, 50 milhões de euros, o Flamengo conseguiria encontrar, né, um jogador à altura do Arrascaeta, né, até mesmo na Europa, por esse valor, né? Claro que ele é um jogador que tem muita história no Flamengo e tal, né? Mas é um valor aí estrondoso, né? O Flamengo já teve retorno técnico com o Arrascaeta, e se ele quisesse sair, o Flamengo também não iria impedi-lo, né, de sair, no caso. Mas a informação, galera, é essa aí, né? A proposta, né? Dificilmente o Flamengo vai aceitar, não vai aceitar nada disso. Mas não sabemos do Arrascaeta, né? Ele também, né, ama o Flamengo, né? Tem agora companheiros do Uruguai que ele inclusive convidou para vir para o Flamengo. Então dificilmente eu imagino que ele vai sair. Mas a proposta com certeza vai acontecer e a gente vai estar acompanhando tudo direitinho. Mas deixa aí nos comentários, você venderia o Arrascaeta? Você acha que o Flamengo faria um bom negócio em vender ele? E se fosse vender, qual o valor que o Flamengo deveria, no caso aí, aceitar? 30, 40 ou só em 50 milhões de euros mesmo aí que é a multa? Só isso? Só assim que o Flamengo deveria negociar? E se você fosse o Arrascaeta, você sairia do Flamengo para ir para um time do México? Deixa nos comentários aí. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e nos vemos no próximo.